Eles sabiam que as mulheres não iam ter mais condições, não ia ser mais permitido que elas frequentassem a escola. Porque foi assim no governo anterior. As mulheres são proibidas de frequentar a escola, as mulheres só podem sair na rua acompanhada do pai, de um irmão ou então do marido, e quando vão na rua, tem que usar a burca. É terrível isso aí, né? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que isso é culpa do islamismo, não. Não é, não. Né? Por quê? Porque existem países onde os dirigentes também são islâmicos, mas existe uma certa democracia. Existe, né? A permissão que as mulheres possam andar de forma não escondida, né? E estudar. Existe mesmo. É mais questão de governo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nesses países que exigem e adotam essas medidas radicais, muitas vezes fundamentadas em erros de interpretação religiosa, a questão das liberdades, a questão do respeito às pessoas fica quase que obscurecida. Eu me lembro, né, que quando o Estado Islâmico controlou boa parte daquela região do Oriente Médio ali, ó, eu via, não era conversa não, era imagem mesmo, mostrando, por exemplo, indivíduos homossexuais sendo jogados dos edifícios. Nesses locais, né, que tem esse tipo de governo, né, a homossexualidade, por exemplo, é considerada um crime. E as pessoas são apedrejadas, degoladas, e essas cenas eu vi, né, assim, também através da internet, jogando as pessoas de lá de cima. Por que foi que eu fiz esse comentário? Porque muita gente, ainda hoje, acha que o comportamento homossexual é uma questão de opção. O indivíduo simplesmente decide. Eu quero hoje, a partir de hoje, ser homossexual. Acham que é isso. E esse tipo de ideia está completamente errada. Por quê? Como é que pode, né? O indivíduo, num país onde aquele comportamento é crime, que ele pode ser torturado e ter mortes absurdas, como é que ele vai optar por fazer isso aí? A não ser que o indivíduo fosse um suicida. Né? Então, isso é mais uma evidência de que essa questão não pode ser interpretada dessa forma, né? Por uma questão de decisão própria, opção do indivíduo. Não é mesmo. Até mesmo no Brasil, né? Embora o Brasil ainda seja democrático, né? Mas a gente vê frequentemente, houve, né, as informações de um homossexual ter sido agredido e até morto mesmo. Quer dizer, não pode, de maneira nenhuma, a gente achar que é dessa forma que o indivíduo opta, né, por ser homossexual. E tem uma coisa, viu, pessoal? Essa questão também é importante, né? A gente vê o seguinte, que se fosse questão de opção, a homossexualidade seria uma característica só humana mesmo. Porque só o ser humano tem consciência, né? Pode ter livre-arbítrio. Mas nós sabemos, né, que a homossexualidade é encontrada praticamente em todos os mamíferos. Todos os mamíferos apresentam comportamento homossexual. Então fica bem claro, não é uma questão subjetiva, não é uma questão de opção, é uma questão biológica mesmo. Agora vem a pergunta, biológica como? Do ponto de vista genético, né, do ponto de vista embrionário, aí é que está a questão. Certo? Que a gente vai agora, né, a partir dessa discussão, apresentar, né, essa interpretação neurobiológica da identidade de gênero. Para definir a sexualidade de uma pessoa, a gente tem que seguir uma espécie de uma sequência. Então, existe uma série de características, né, que são construídas do ponto de vista biológico de forma sequenciada, até definir o comportamento. Então, para poder a gente entender como a sexualidade é definida, a gente tem que seguir a sequência aí. Vamos ver primeiro como é que é determinado o sexo genético, porque o sexo genético é que vai determinar o sexo gonadal. Por quê? O sexo gonadal é que vai determinar o sexo fenotípico. E por que o sexo fenotípico é que vai determinar o sexo comportamental? É uma sequência mesmo. Um elemento é gerado e vai gerar os seguintes. Por que a gente diz que é um fenômeno neurobiológico?
Porque esse comportamento aí, pessoal, ele é determinado, não é de forma genética. Não há gene que determine isso, não. Mas é um processo que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Então, do ponto de vista da ciência, dessa teoria, vamos dizer assim, que é evidente isso aí, ó, que eu vou apresentar para vocês, a questão de gênero ela é determinada durante o período embrionário. Vamos ver como isso aí. Vamos ver primeiro. Vamos ver primeiro o que seria o sexo genético. Todos vocês sabem, desde o ensino médio, né, que o sexo de um indivíduo é determinado por um par específico de cromossomos. Os seres humanos têm nas suas células somáticas 46 cromossomas, né? Sendo que 44 formam pares que determinam as características gerais, enquanto que um par específico, chamado par de cromossomas sexuais, é o que determina o sexo genético do indivíduo. E como é que é essa definição? Os cromossomas autossômicos, né? Eles são arrumados em pares iguaizinhos. Então, um vem da mãe e outro vem do pai. E esse par aí, ele tem locos onde há a definição das características genéticas daquele indivíduo. Por outro lado, os cromossomas sexuais, eles são assimétricos. O cromossoma X é um cromossoma bem grande, né? E o cromossoma Y é bem pequenininho. Mas como é que realmente é determinado o sexo? Aí a determinação do sexo, pessoal, vai depender da combinação dos cromossomas sexuais. Mas está vendo aqui. A mulher, ela tem 2 cromossomas X nas suas células somáticas. De forma que quando o ovário dela vai produzir o gameta feminino, o óvulo, há uma divisão desses pares de cromossomos. De forma que cada gameta feminino ele vai ter 23 cromossomas e vai ter um cromossoma sexual. Que como os 2 da mulher é o X, ó, então a mulher produz sempre o gameta, o óvulo com o cromossoma X. Por outro lado, o homem, o testículo dele, quando produz os cromossomas sexuais, ó, produz 2 tipos de gameta. Um gameta que tem o cromossoma X e outro gameta que tem o cromossoma Y. Então, o que a gente pode dizer de princípio? Que o responsável pela determinação do sexo do filho é o homem. É o homem, né? A mulher produz sempre o cromossoma X. O homem é que tem essa alternativa aí, ó. Então, é o homem que determina qual vai ser o sexo da criança. Se o espermatozoide com o cromossoma X fecundar o óvulo, aí vai dar um ovo, né, com 2 cromossomas X. Consequentemente, do ponto de vista genético, aquele indivíduo vai ser do sexo feminino. Por outro lado, se o espermatozoide com o cromossoma Y se juntar com o óvulo, aí vai dar, do ponto de vista genético, um homem que vai ter nas suas células, pessoal, somáticas, um cromossoma X e um cromossoma Y. Então, essa é a determinação do sexo genético. Genético. Mas entre ter o sexo genético e ter a determinação de gênero, está muito distante ainda. Tem muita coisa que tem a acontecer. Isso aí é definido na própria fecundação. Então, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, está definido naquele ovo qual vai ser o sexo genético do indivíduo. Se tiver XX, uma menina. Se tiver XY, um homem. Certo? Isso é o sexo genético. Vamos ver o segundo característico, que vai vir em seguida. Mas antes, a gente pode ver aqui ainda. Aqui essa figura está mostrando, né, o genótipo de um indivíduo. Aí vejam que sempre tem, para cada par, tem 2 cromossomas iguaizinhos. Um veio do pai, outro da mãe. Um veio do pai ou da mãe, assim, né? E esses cromossomas aqui, eles têm na mesma altura, né, locos específicos. E em cada locus, no mesmo nível, são os locais onde vão ficar os genes que vão determinar as diversas características do indivíduo. Agora, olha só, como eu já falei, e você já sabe, vou repetir, né? Olha aqui como é o sexual. Na mulher, os 2 cromossomas X são iguaizinhos, né? Agora, olha como é diferente no homem. Cromossoma X grande e o Y bem pequenininho. Tá? E aqui a gente vê isso de forma mais enfática. Olha aqui, ó.
os dois cromossomas X e um cromossoma X e um Y. Por que é importante observar isso aí? Veja só. Quando eu falei de locus, né, esse conceito de locus é importantíssimo para a gente entender a definição das características. Vamos imaginar que eu estivesse levando em consideração, vou botar aqui o apontador, esse ponto exatamente aqui, ó, que corresponde a esse ponto aqui do outro cromossoma. Então, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de locus, vão ficar genes que vão ser responsáveis pela determinação de uma característica. Tá? Então, dependendo de qual é o gene, de um X que veio da mãe e de um X que veio do pai, ó, o indivíduo vai ter uma característica específica. É assim, ó. Então, é preciso que tenha dois genes para determinar uma característica, né? Um no cromossoma que veio do pai e um no que veio da mãe. Aí, como é que fica isso no caso dos homens? Olha como é diferente. Não existe um pareamento perfeito. Existe uma simetria. Então, tem locus no cromossoma X, ó, que não tem correspondente no Y. Isso cria um problema, de certa forma, né? E vocês já conhecem a chamada doença determinada pelo sexo, né? Que a gente vê que elas tendem a ser mais frequentes nos homens por causa disso, ó. Porque vamos imaginar que nesse ponto aqui tivesse um locus que poderia ter um gene que gere uma doença, como, por exemplo, a hemofilia, por exemplo. Então, como ele está localizado num segmento do cromossoma X que não tem correspondente no Y, aí é muito interessante que o indivíduo pode ter essa doença mesmo com um único gene recessivo. Até recessivo mesmo, pode ser. Né? Tá aí. Ó. Mas, por outro lado, será que todos os genes do cromossoma Y têm correspondente no cromossoma X? Aí a gente vê nessa figura que não. Que não. Olha aqui, ó. Toda essa parte aqui do cromossoma Y não tem correspondente. Isso quer dizer o quê? Que no cromossoma Y tem genes que não tem correspondente no Y. Quer dizer, genes que vão dar características que são exclusivas dos homens. Exclusivas dos homens. Ó. E olha que eu vou chamar a atenção. Tem uma regiãozinha nessa área aí que não tem correspondente lá no cromossoma Y, né? Que é um local que tem um gene chamado de SRY. É um gene que só existe nos homens, né? Porque não tem correspondente no cromossoma Y. Então, vamos lá, para poder seguir a sequência certinha. Nós vimos primeiro a determinação genética. E vocês viram, né, que depende da presença do cromossoma Y. Se tiver o cromossoma Y, sexo masculino. Se não tiver, sexo feminino. O segundo determinante que vem em sequência é o chamado sexo gonadal. Olha, o sexo genético ele é determinado na fecundação. Mas o sexo gonadal, que seria isso? Quando a gente fala de sexo gonadal, a gente está tentando levar em consideração qual é a gônada daquele indivíduo ali. O natural, né, que a gente conhece, é que se for o indivíduo do sexo masculino, essa gônada aí vai ser um testículo. Mas se aquele indivíduo for do sexo feminino, o natural que a gente imagina é que seja um ovário. É assim, ó, é assim, ó. Mas de onde é que vêm essas gônadas? Será que existe uma gônada primitiva masculina e uma feminina? Vamos ver que não, Ainda no primeiro mês de gestação, o indivíduo apresenta uma gônada, pessoal, independentemente se ele seja do sexo masculino ou feminino, que é uma gônada indiferenciada. É uma gônada primitiva. Essa gônada primitiva, ela pode se diferenciar para se transformar num testículo ou pode se diferenciar para transformar num ovário. Mas o que é que vai definir isso aí? Olha, se não acontecer nada de estranho, a tendência natural vai ser essa gônada aqui, ó, se transformar em um ovário. Olha o que eu estou dizendo. Se nada de diferente, se nada de estranho acontecer, a direção, a forma, é para formar um ovário. Se acontecer alguma coisa de estranho, que eu vou mostrar para vocês, ó, aí é que ela pode transformar no testículo. Então, o que eu quero dizer com isso?
que o padrão biológico para formar o sexo é um padrão feminino. E aí já vem uma contradição, por exemplo, com o que tem na Bíblia. Né? O que é que diz, né, uns capítulos da Bíblia? Que Deus construiu o homem, tirou uma costela e transformou em mulher. Então, o homem seria o gerador da mulher. A gente está vendo aí que não é bem assim, não. O padrão de formação é feminino. A gônada, ela está pronta para se transformar no ovário. Agora, se acontecer uma coisa, vamos dizer assim, estranha, né? Aí que vai se transformar em testículo. Mas que coisa estranha é essa? É o seguinte, quem está vendo aqui, ó. Isso aqui está mostrando o cromossoma Y. O cromossoma Y tem um local, né, onde se localiza um gene chamado de SRY. Esse gene aqui, pessoal, só existe nos homens, porque ele não tem correspondente na mulher. E o que é que esse gene produz? Ele produz uma proteína, pessoal, que é chamada de fator determinante do testículo. E o que é isso aí? Se aquele indivíduo tiver esse gene, ele vai produzir uma proteína, que é conhecida como fator determinante do testículo, e essa proteína vai fazer com que aquela gônada primitiva se transforme em testículo. Como está aqui, ó. Então, se tiver o cromossoma Y, ele vai produzir o fator determinante testicular, o testículo. Aí vai fazer com que a gônada se diferencie e se transforme em testículo. Se não tiver o gene SRY, então significa o quê? Que o padrão natural vai ser para diferenciar e transformar no ovário. Vamos imaginar, para vocês verem como a coisa é interessante, né? Que o indivíduo do sexo masculino sofre uma mutação nesse gene aí. E esse gene aí não produza o fator determinante. Isso quer dizer o quê? Se não tem um fator determinante, aquela gônada primitiva vai evoluir para formar um ovário. Olha que coisa estranha. Se você fizer um cariótipo, vai ver que aquele indivíduo aí é XY, deveria ser um homem, mas na verdade é uma mulher praticamente normal. Não a mesma, né? Por quê? Porque a gônada dela foi transformada, a gônada primitiva foi transformada em ovário. Por quê? Porque o gene SRY não tinha condições, pela mutação, de produzir esse fator determinante. Então, olha só, né? A direção para onde a gônada primitiva vai se diferenciar vai depender exatamente desse gene, que está localizado no cromossoma Y. Tá? Então, esse é o chamado sexo gonadal. Esse passo aí é simplesmente, pessoal, para definir qual vai ser a gônada que aquele indivíduo vai ter. Tá? Beleza. Depois que a gônada está diferenciada, aí está aqui, ó. Se tiver XY, né, aí o gene produz esse fator aí, ó, que vai fazer com que a gônada primitiva se transforme em testículo. Se não tiver o Y, XX, aí vai se transformar em ovário. Vocês já viram no ensino médio, né, que às vezes tem aneuploidias cromossômicas, anomalias cromossômicas. Se o indivíduo tiver XX e um Y, ele vai formar testículo. Por quê? Tendo o Y, ele forma testículo. Se ele tiver somente um X, não tem Y. Então, vai formar ovário. Então, pode ter trocentos X, mas se tiver um Y, aí a gônada vai se transformar em testículo. Pode até que ele não funcione, mas a tendência natural é formar o testículo. Pode até ele não se reproduz, mas a gônada dele vai ser um testículo, certo? Se tiver o Y. Certinho? Beleza, então a gente definiu como a gente já entendeu, lembrou como é definido o sexo genético e como é definido o sexo natal. Mas agora, pessoal, vem um outro passo importantíssimo. É o chamado sexo fenotípico. Quando eu falo fenotípico, viu, pessoal, não são as características externas, não. Quando eu falo em sexo fenotípico, são os órgãos importantes para a reprodução. Né? Os órgãos internos. Internos, né? Até externos também, mas assim, que são importantes para a reprodução. Porque as características secundárias mesmo do homem e da mulher, elas vão surgir na adolescência, com os hormônios específicos. Mas o que eu chamo de sexo fenotípico é, primariamente, a construção dos órgãos internos
que vão ser importantes para a reprodução. O homem tem pênis, o homem tem próstata, o homem tem vesícula seminal, né? As mulheres não têm. As mulheres têm ovário, têm trompa, né? Isso aí, ó. Então, esses ovos aí é que são construídos também durante o período embrionário. Mas como é que ocorre a diferenciação? Como é que é definido se vai ter trompa ou vai ter próstata? Se vai ter pênis ou vai ter vagina? Aí, pessoal, isso também depende da gônada. Aí, olha só como é que é. Depende da gônada e depende também da presença de estruturas embrionárias que tem nos dois indivíduos. Aí, vejam só, essa figura. Nós estamos vendo aqui a gônada. Vamos imaginar que ela já foi diferenciada. Mas dá para ver também ainda no primeiro mês de gestação, viu, pessoal? Essas duas estruturas aqui, ó. Isso aqui em amarelo, né, é conhecido como ducto de Miller, enquanto que esse aqui em amarelo mais escuro é chamado de ducto de Wolff. Essas estruturas embrionárias é que vão ser responsáveis, ó, pelas formações dos órgãos sexuais internos. Mas o indivíduo tem os dois? O indivíduo vai gerar os dois simultaneamente? Não. Não. Tem algumas espécies que a gente diz que são até hermafrodita. Uma espécie hermafrodita é quando ele é um indivíduo que tem os dois órgãos sexuais. Ó. Na espécie humana isso não acontece, não. Na espécie humana, um ou outro aparece. Pode até que os dois fiquem evoluídos, ó, mas quando evolui, é apenas um. Então, como é que a gente pode dizer? Se os ductos de Miller evoluírem, o ducto de Wolff vai ter que atrofiar. Se os ductos de Wolff evoluírem, os de Miller vão ter que atrofiar. Mas o que faz isso aí? O que faz isso aí? Aí eu vou voltar o comentário que eu fiz quando falei de determinação do gonadal. Olha, se nada acontecer de estranho, os ductos de Miller vão evoluir, ó, e formar os órgãos internos femininos. Então, para formar os órgãos internos masculinos, é preciso que algo aconteça. Que algo de estranho, vamos dizer assim, aconteça. Que o padrão, né, natural é justamente a atrofia dos órgãos de Wolff e desenvolvimento do órgão de Miller. Repito, se nada acontecer de estranho, aquele indivíduo ali, ó, vai formar os órgãos sexuais femininos. Mas o que é o fator que vai mudar isso aí? Aí olha que interessante. Quando essa gônada aqui, ela se transforma em testículo, ainda no período embrionário, pessoal, esse testículo já começa a produzir hormônio. Olha que coisa interessante. O testículo começa a produzir hormônio ainda no período embrionário. Vejam só essa figura aqui. Ó. É uma figura bem interessante, né, que mostra o padrão de produção de testosterona ao longo da vida do menino. Olha aqui, ó. Primeiro trimestre, ó, já tem produção de testosterona. O indivíduo está lá, no outro da manhã, mas o testículo dele já está produzindo testosterona. Quando está perto de nascer, ele diminui, ó, no primeiro ano ele fica ainda grandinho assim, grande mesmo. Isso aí é interessante, né? Isso aí faz, por exemplo, que no menino, né, os órgãos sexuais, até externo mesmo, aumente de tamanho. Aí muitos pais ficam até alegres, né? Porque vê o filho dele lá com um bilauzinho bem grande, aí ficam felizes, ó. Poxa, meu filho tem um bilau grande. Mas é isso não, né? Ele tem esse aumento proporcional ao corpo. Ó. Aí depois vai ficar tudo natural mesmo, dependendo do jeito do pai também, né? Mas é interessante isso aí, ó. Desde o primeiro trimestre, ó, até o fim do segundo semestre, né? Tem uma grande produção de testosterona. No primeiro ano, também, ó, e depois fica baixo. Aí lá na adolescência, depois de 12 anos mais ou menos, ó, aí começa uma produção que vai acompanhar aquele menino a vida toda. Então, essa testosterona, pessoal, embrionária, ela é fundamental. Para fazer o quê? Para fazer exatamente isso. Para promover o desenvolvimento do ducto de Wolff e, consequentemente, a atrofia dos ductos de Miller. Então, se aquela gônada se transformar em testículo, ela vai produzir testosterona, vai fazer com que os ductos de Miller se atrofiem e os ductos de Wolff evoluam para dar origem aos órgãos internos masculinos. Mas olha uma coisa também interessante. O menino é do sexo masculino, certo? A gônada dele foi transformada realmente em testícula
testículo, né? Mas pode ser que haja uma mutação no receptor da testosterona. O que vai acontecer, então? Mesmo ele tendo testículo, os ductos de Wolff não vão evoluir, eles vão atrofiar mesmo. Quem vai evoluir, pessoal, são os ductos de Miller. Os ductos de Wolff atrofiam e os ductos de Miller desenvolvem. Quer dizer, o indivíduo vai ter um testículo mesmo, né? Só que é um testículo que não funciona, não produz testosterona, mas os órgãos inteiros dele vão ser femininos, né? Vai ser uma mulher fisicamente normal, mas que não vai reproduzir. Por quê? Porque não tem ovário. Não tem ovário, não tem óvula, né? Mas fisicamente vai ser uma mulher normal. Né? Com toda a estrutura física, não só interna, mulher mesmo. Tá? Então, os órgãos internos são determinados pela presença ou ausência da testosterona nesse período embrionário. Se tiver testosterona, os ductos de Wolff evoluem para formar os órgãos internos masculinos. Se não tiver testosterona, eles evoluem para produzir os órgãos internos femininos. Eu falei aqui, né? Então, se tiver testículo, testosterona, aí diferenciação masculina, né? Provoca atrofia dos ductos de Miller. Se tiver ovário, não tem testosterona. Então, como não tem testosterona, aí os ductos de Miller evoluem e os ductos de Wolff atrofiam, provocando uma característica interna feminina. É assim que ocorre o chamado sexo genético. Né? Isso aí é o que eu falei, né? A questão dos hormônios mesmo, né? Os hormônios mesmo aí, já até mostrei naquela figura anterior. Aí, só para detalhar isso aí, aí tem um testículo, né? Aí ele começa a formar todo, né, o sistema masculino, né? Ducto deferente, aí vai evoluindo, né? Para formar túbulos seminíferos, ducto deferente, próstata, tudo em até, pessoal, que todos os componentes estão formados. A gente vê aqui, né? Epidídimo, ducto deferente, né? Vesículas seminais, tudo aqui, ó. Então, todos esses componentes aqui, né? Inclusive o pênis também, ó, foi formado a partir de componentes do chamado ducto de Wolff. Todos eles mesmo. Por que isso aí? Porque a criança, né, que era do sexo masculino, teve o desenvolvimento do testículo e esse testículo pôde produzir testosterona. Se não tiver a testosterona, aí vai evoluir, né, para produzir os órgãos sexuais femininos. Aí quais são? A vagina, não é isso? As trompas, não é isso? A vagina e o ovário. Né? Desculpe, o útero, aliás, desculpe. Né? A vagina, né? Aqui, ó, vagina e o útero. Né? E também as trompas, que são construídas a partir dos ductos de Miller. Por que desenvolveram vagina, útero e trompa? Porque o ducto que evoluiu foi justamente os ductos de Miller. Os ductos de Wolff atrofiaram. Tá? Aqui é só a síntese, né? Síntese. Se tiver testosterona, evolui para produzir o testículo e os componentes masculinos. Se não tiver testosterona, atrofia os componentes masculinos e evolui os femininos. Beleza. Então, é importante a gente ver isso aí, né? E olha só, até mesmo a característica externa também é definida. Os componentes externos dependem dessa região aqui, ó, que a gente chama de seio urogenital e tubérculo de Miller, essa partezinha final aqui. Essa partezinha final aqui, ela evolui para dar as características externas da região perineal. Né? Tá aqui, ó. Então, existe uma semelhança. Por exemplo, no homem, né, o escroto, por exemplo, ele tem uma origem parecida com os grandes lábios. Bem parecida mesmo. Os elementos eram o mesmo, que se diferenciaram em função da presença ou não da testosterona. Tá? E aí eu repito, né? Até mesmo se houver problema na produção do receptor da testosterona, isso aqui pode não se formar de forma adequada. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter sexo genético masculino, pode ter gônada masculina, o testículo, mas o receptor
do hormônio, testosterona, pode não estar presente e pode fazer com que a criança nasça com a genitália ambígua. Uma genitália ambígua é aquela genitália que, de princípio, de imediato, você não sabe exatamente se é menino ou menina. E na história, pessoal, da humanidade, vocês, com certeza, se pesquisarem, vão encontrar relatos dramáticos, né, de crianças que eram do sexo masculino, mas nasceram com alteração na região perineal. E a parteira, né, geralmente parteira, olhou aqui dali e pensou que era uma mulher. E disse para as mães, é uma menina. Né? E aquele menino foi criado como uma mulher. Foi criado como mulher. Mas não tenha dúvida, né? Se quando chegar na adolescência, aquela menina, entre aspas, vai tranquilamente saber que não é menina. Né? Ela é um homem mesmo. E isso aí vai se refletir no comportamento dela. Né? Existem casos, muitos casos mesmo, na literatura, que vocês podem até pesquisar para ver isso aí. Né? De pessoas que nasceram com a genitália externa ambígua e terminou quem recebeu a criança fazendo uma opção genética errada. Né? E aí cria um problema psicológico para a pessoa dramático mesmo. Então, esse é o chamado sexo fenotípico. Tá aí os dois, né? Bem diferente mesmo. Tá? Beleza. E tá aí, né? Essa diferenciação aí, ela é genética. O menino tem o pênis e a menina tem a vulva. Tá aí, ó. Mesmo nessa idade aí, não existe ainda as características sexuais secundárias, né? É um fenótipo biológico mesmo. Porque as características secundárias elas vão surgir depois, né? Transformando o homem com um comportamento e umas características físicas de homem e a mulher com comportamento e umas características físicas de mulher. Mas isso mais para frente. Mas aí vem a questão. E o que é que vai determinar o chamado sexo comportamental, que nós chamamos de gênero? Aí eu tenho primeiro que definir isso aí. O que eu chamo de sexo comportamental é um comportamento que orienta o indivíduo a querer fazer sexo, a ter atração sexual. Aí, nesse aspecto, a gente pode dividir o ser humano em duas condições. Ele pode ser heterossexual ou então homossexual. O que é um indivíduo heterossexual? É aquele que tem atração, né, de fazer sexo com o indivíduo do sexo oposto. Então, não é uma mulher que quer e gosta de fazer sexo com um homem, é um homem que quer e gosta de fazer sexo com a mulher. Esse é o comportamento de gênero heterossexual. Enquanto que o comportamento homossexual é aquele em que o indivíduo tem atração, deseja fazer sexo com o indivíduo do mesmo sexo. O homem quer fazer sexo com homens e a mulher quer fazer sexo com mulher. Isso é o comportamento homossexual. E aí vem a questão, como é que isso surge? Será que existe também um componente biológico? Isso aí é o que nós sabemos mesmo. É exatamente assim, ó. E eu vou frisar e vou explicar em seguida. O comportamento de gênero do indivíduo, pessoal, é determinado durante o período embrionário. Principalmente a partir do segundo mês de gestação, do terceiro mês de gestação. Aí vamos ver essa figura aqui. Essa figura aqui, ó, que mostra o nível dos hormônios. Aqui, ó. Tá? Então, a partir do segundo mês, olha como é alto o nível de testosterona. E essa testosterona aí, pessoal, ela é importantíssima na determinação no comportamento de gênero do indivíduo. Como assim? Aí vamos ver agora isso aí. Olha só. Quando a gente fala, né, de comportamento sexual, aí a gente encontra esses três tipos de teorias. As teorias sociais, né, que dependem do meio ambiente. Quer dizer, o que a gente chama de teoria social são aquelas teorias que dizem o seguinte: o gênero do indivíduo vai ser determinado pela forma com que os pais abordam a criança. Aí, quem defende essa ideia diz o seguinte: quando os pais sabem que é do sexo masculino, aí compra tudo roupa azul. Aí, quando nasce, compra um carrinho, assim, ó, bola e tal.
Quando é do sexo feminino, aí, então, ele compra bonequinha, bota roda, tá aí, ó. Quer dizer, os defensores dessa teoria dizem que é a sociedade que vai definir o padrão de gênero da criança. Isso não tem sentido nenhum. Eu me lembro que, no ano passado, eu ouvi, né, um comentário, uma entrevista, de uma atriz, né, aquela menina que é casada com o Ramos, né? Esqueci o nome dela, uma atriz da Globo, bem famosa mesmo. Ela estava, assim, achando estranho o fato de... Ela criou os filhos, ela tem um menino e uma menina, e criou os filhos sem diferenciar nada. O menino dava boneca, o menino dava tudinho, tudinho. E ela percebeu que o menino queria brincar era com o carrinho, com a bola. Queria nem saber de boneca. Enquanto a menina queria trabalhar, brincar com a boneca. Ela ficou achando estranho isso aí, né? Quer dizer, isso aí, ela percebeu de uma forma indireta, né, que esse fato social não tem nada a ver. Nada a ver, né? Que os meninos, né, mesmo durante a infância, eles procuram determinados jogos, brincadeiras, que têm a ver já, ó, com a determinação de gênero dele. Aí, ó. Então, você pode perceber qual vai ser o gênero da criança, ó, daquela pessoa, mesmo durante a infância, pelo brinquedo, pela forma de brinquedo que ele procura. Isso é uma posição que eu acho errada, né? A outra, psicológica, aí entraria essa questão de opção. Então, muita gente diz aí, ó, que o indivíduo, né, tem um nível, tal, que decide, que escolhe o sexo, o gênero que vai ter. Não tem nada a ver isso aí, ó. Pelos motivos que eu falei antes, né? Os indivíduos, pessoal, homossexuais, eles vivem, de um modo geral, mesmo nos países mais desenvolvidos, de uma forma angustiante. Porque eles sabem que existe uma pressão muito grande contra eles, ó. É difícil a vida deles, né? Como é que ele vai escolher uma vida difícil? Isso aí é um fator importantíssimo, ó, que afasta qualquer tipo de explicação de opção. Por outro lado, existem duas linhas de explicações neurobiológicas, as genéticas e as neurológicas mesmo, né? Que essa é que eu acho correta, que defendo. Por quê? Não existe relação nenhuma, né? Não existe comprovação nenhuma que gene determine gênero. Nenhuma mesmo, nenhuma mesmo. Então, a explicação é neurobiológica. E como seria essa explicação neurobiológica? Vamos lá. Nós estamos vendo na figura, né, o sistema nervoso, e aqui está enfatizando uma região importantíssima do encéfalo, que é o hipotálamo. O hipotálamo. O hipotálamo, pessoal, é uma estrutura importantíssima que organiza diversos comportamentos instintivos nossos, diversos comportamentos adaptativos. Então, dentro do hipotálamo, né, ele é dividido em vários núcleos, como estão vendo aqui, ó. Cada núcleo tem uma função. Existe um núcleo que regula a sede, existe outro núcleo que regula o apetite, outro núcleo que regula o ciclo sono-vigília. Então, cada núcleo tem uma função de regular, né, um comportamento homeostático do indivíduo. Essa região anterior aqui, do hipotálamo, é a região que está implicada, pessoal, na determinação do gênero. É uma área que, nos animais, nós chamamos de área pré-óptica. Nessa área pré-óptica, né, tem vários núcleos, não é um núcleo só, não. Mas o que é que chama atenção nessa área pré-óptica? É que essa área pré-óptica, pessoal, tem um núcleo, que nos animais a gente chama de área pré-óptica mesmo, mas no humano tem um nome diferente, né? Que essa área aí, pessoal, ela é dimórfica nos animais, na espécie humana também. Como é que é? Olha só, no macho, essa área pré-óptica, ela tem uma quantidade muito maior de neurônios. Olha como ela é grande. Então, olha só como é que é na fêmea. Ela é pequenininha. Olha, essa área aí, pessoal, é diferente se você está comparando em um indivíduo heterossexual, masculino e feminino. E eu repito, no macho, essa área é bem grande, enquanto que na fêmea, ela é bem pequenininha. Como é que é? Se essa área aí for grande, a área pré-óptica, for grande, ó, isso quer dizer que aquele indivíduo vai ter um comportamento heterossexual masculino.
Se essa área for pequena, a indivíduo vai ter um comportamento heterossexual feminino. Essa área aqui tem esse nome dos animais, ó, mas nos humanos ela é chamada de área intersticial do hipotálamo anterior. É a área intersticial do hipotálamo interior, que é chamado INH. Certinho? Essa aqui, ó. Mas é a mesma coisa. É um núcleo hipotalâmico localizado na região anterior. Essa área aí é que determina se o indivíduo vai ser heterossexual, masculino ou feminino. Vou repetir, viu? Se essa área preótica tiver uma quantidade muito grande de neurônios, aquele indivíduo vai ter um comportamento heterossexual masculino. Se essa área for pequenininha, ela vai ter um comportamento heterossexual feminino. Mas a questão é o seguinte, e o que faz essas áreas crescerem ou diminuírem, serem pequenas? Se você pegar uma criança com 1 mês de vida, por exemplo, né, 2 meses, quando essas áreas estão prontas, né, então, inicialmente, essa área é bem pequenininha, tanto no homem como na mulher. Mas o que é que faz ela crescer no homem? O que faz ela crescer no homem, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Né? Então, esse aumento, pessoal, da testosterona durante o pré-embrionário vai fazer o quê? Vai fazer com que essa área preótica, pessoal, cresça. Então, olha só que sequência bem lógica mesmo. Cromossoma Y, né? Diferenciação para testículo, produção de testosterona, e a testosterona produzida pelo menino vai até o cérebro dele, ó, e faz com que os neurônios se multipliquem dentro dessa área aqui, ó, fazendo com que esse indivíduo tenha uma área grande, preótica, e aí ele vai ser um indivíduo heterossexual. Se não tiver o cromossoma Y, só tem o X, não vai ter o testículo, vai ter ovário. E tendo o ovário, pessoal, não vai produzir testosterona. E se não produzir testosterona, a área preótica vai ficar pequenininha e aquele indivíduo vai ter um comportamento heterossexual feminino. E você vai perceber isso aí, mesmo depois que a criança nasce, ainda é criança, pela brincadeira da criança, pelo jogo da criança, que realmente ela tem, né, essa tendência a desenvolver um comportamento heterossexual feminino. Tá, eu botei, mas tinha na frente também, tinha me esquecido. Olha só essa figura aqui. Essa figura aí foi feita em experimentos com ratos. Aí, veja só. Esses ratos aqui, né, eram do sexo masculino, e logo quando eles nasceram, foram retirados os testículos. E a partir da retirada do testículo, ele recebeu estrógeno. O que aconteceu? Quando esse rato estava adulto, que ele foi colocado num grupo de ratos, ele desenvolvia um comportamento sexual feminino. Porque o rato é assim, né? Quando um macho e uma fêmea se juntam, né, o macho monta a fêmea e a fêmea faz isso, ó, ela baixa a parte anterior e levanta a parte posterior. Ela faz essa lordose aí, ó. Esse é o comportamento típico da fêmea durante a reprodução, comportamento receptivo. E olha que coisa interessante. Esse rato aqui era do sexo masculino mesmo. Mas o que aconteceu? Logo que ele nasceu, foi retirado o testículo, né? E aí foi receber o estrógeno. Ao retirar o testículo, isso aí impediu que a área preótica crescesse, né? E o estrógeno deixou ela pequenininha mesmo, fazendo com que, do ponto de vista de comportamento, ele tivesse um comportamento sexual feminino, ao invés de masculino, né? Já esse rato aqui, o controle, né? Ele cresceu sem retirar. Não retirou o testículo. Mas mesmo ele recebendo estrógeno, pessoal, quando ele estava adulto, ele tinha um comportamento normal. Por quê? Porque o testículo dele produzia testosterona e competia com o estrógeno, que foi injetada, e não mudava. Aí vocês podiam perguntar, mas isso aí aconteceu depois que o rato nasceu? E como é que é isso aí? O que eu estou querendo dizer é que isso ocorre durante o período embrionário. E aí tem uma explicação. É o seguinte, nos ratos, viu, pessoal, essa modificação da área aí, ó, não ocorre durante o período embrionário, não. Ocorre depois que ele nasce, primeiros 15 dias. Eu fiz um experimento, né, há uns 12 anos, mais ou menos, atrás, com um estudante de medicina da Uncisal. A gente pegou animais e estressou ele. Não, eu vou explicar o experimento depois, para vocês entenderem melhor. E aí, aqui fica meio confuso.
Aí vamos ver agora com as fêmeas. Veja só. A fêmea nasceu, né? E mesmo depois que ela nasce, ó, ela começou a receber testosterona, mesmo tendo ovário, mas começou a receber testosterona. Aí olha só o que aconteceu. Quando ela estava adulta, por ter recebido testosterona, olha só como ela se comportava quando ia fazer o ato sexual. Ela montava, uma fêmea, mas montava mesmo, como se fosse um macho. Por quê? Porque o fato dela ter recebido testosterona fez com que a área preótica dela aumentasse, ó. E como aumentou, ela começou a desenvolver um comportamento heterossexual masculino. Por quê? Por causa da injeção de testosterona, fez com que essa área aumentasse. Já a fêmea controle, né, tá lá, tinha o seu ovário, né, mas só recebia testosterona bem depois, já adulta. E recebendo já adulto, pessoal, não tinha alteração nenhuma, né? Recebia adulta. O que importa é se recebia testosterona durante esse período de mais ou menos 15 a um mês, ó, logo depois do nascimento. Tá? Quer dizer, isso deixou bem claro, né? Que você pode modificar o comportamento sexual de um rato, ó, mexendo com os hormônios, injetando e tirando a produção de testosterona dele. E pode inverter completamente, ó, o comportamento sexual dele. Tá? Será que isso aí também é verdade para a espécie humana? Em 1993, esse pesquisador, né, chamado Simon Lever, né, ele fez um experimento, pessoal, com indivíduos homossexuais que tinham morrido de AIDS. Ele fez a necrópsia, né, e retirou essa área do hipotálamo. E aí comparou. Foi que ele viu que coisa bem interessante, né? Ele fez indivíduos homossexuais e também que eram heterossexuais. O que aconteceu? Que quando ele pegava essa área aí preótica de indivíduo heterossexual, esse núcleo aí era grande. Quando ele pegava essa área aí de mulheres heterossexuais, constatou também que esse núcleo aí era pequeno. Agora, olha só o que ele encontrou com os indivíduos homossexuais, né? Quando ele pegava o indivíduo homossexual masculino, foi que ele observou que essa área aí era bem pequenininha. E quando ele pegava um indivíduo homossexual feminino, essa área aí era grande. Então, aquela mulher, alguma coisa aconteceu que fez com que a área preótica dela aumentasse. E se a área preótica é grande, aquele indivíduo vai querer fazer sexo com o homem. Se a área preótica for pequenininha, vai fazer com que esse indivíduo queira fazer sexo com a mulher. Então, é a área preótica, esse núcleo aí, ó, que define a atração, o sentido da atração. Vou repetir. Se for grande, pode ser homem ou mulher. Aí esse indivíduo vai querer fazer sexo com a mulher. Se for pequeno, pode ser feminino ou masculino, do ponto de vista genético. Mas ele vai querer fazer sexo com o homem. Ele fez isso aí, ó. Muita gente criticou ele, sabe, porque ele tinha feito o experimento com indivíduos homossexuais que morreram de AIDS. Aí alguém dizia assim, porque o vírus pode alterar. Mas isso aí, pessoal, ninguém contestou exatamente isso com o experimento contrário, de forma que isso aí equivale. Agora, vem a questão. O que é que faz o indivíduo se tornar homossexual? O que é que faz com que um homem, né, geneticamente, um homem mesmo, ele vá querer fazer sexo com a mulher? O que provoca essa alteração na área preótica dele? O que faz com uma mulher, geneticamente mulher, aconteça uma alteração no cérebro dela que modifique o tamanho dessa área preótica? Cresça ela. Aí a gente pode entender vendo essa questão aí relacionada com a glândula, a hipófise, o hipotálamo, a hipófise e a glândula suprarrenal. Como é que é isso aí? Veja só o que eu vou explicar para você. Nós temos aqui, em cima dos rins, né, a chamada glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal é dividida em duas áreas, o córtex e a medula. A medula produz adrenalina e noradrenalina, que está relacionada com a resposta de estresse agudo. Por outro lado, o córtex, né, é dividido em 3 camadas, né? A mais externa produz aldosterona, que regula a quantidade de potássio e sódio do nosso corpo, né, e o volume hídrico.
A média produz cortisol, que é o hormônio do estresse crônico. Então, toda vez que a gente está passando por uma situação de estresse crônico, então essa região aí produz uma grande quantidade de cortisol, que vai nos ajudar a enfrentar o perigo da situação de estresse. Mas a camada mais interna do córtex produz androgênios. Androgênios, né? Quais são os androgênios? Esses dois aqui, ó, a androstenediona e a desidroepiandrostenediona. Androgênios. E o que é que esse androgênio faz? Qual é o objetivo dele? Qual é o sentido desse androgênio aí? No homem não tem valor nenhum. Porque o androgênio masculino é a testosterona. E o homem produz uma grande quantidade de testosterona a vida toda. O que é que essa testosterona faz no indivíduo adulto? Além de promover uma série de características, a testosterona circulante no homem, pessoal, é o principal fator que determina o nível da libido masculina. A libido, né, é a vontade, né, a vontade de fazer sexo. Então, naturalmente, o homem tem uma vontade muito mais constante de fazer sexo porque a testosterona é alta mesmo. O tempo todo, né, o testículo está produzindo testosterona. Então, o homem sempre está pensando em sexo. Ouve alguma coisa e pensa no sexo. Vê, ó, tudo. Estimula o homem a pensar no sexo. A mulher é diferente. A mulher não tem testosterona assim, em grande quantidade. A mulher produz de forma bem básica e baixinha esses dois hormônios androgênicos, que são fraquinhos. São hormônios androgênicos, mas bem fraquinho mesmo. Tá? E esses hormônios aí, eles dão à mulher uma libido assim, baixa mesmo. Tá? Lógico que no ser humano, o que faz ele querer fazer sexo não é só o hormônio, não. Né? O fato do indivíduo ter tido experiência e ter tido orgasmo é um fator importantíssimo para o indivíduo querer repetir aquela sensação gostosa. Então, os dois. Mas aquele impulso natural para poder desejar e pensar em fazer sexo depende dos hormônios. E como esses hormônios são em menor quantidade, mais fraquinhos, a mulher tem uma libido geralmente menor. O único momento da mulher em que a libido vai lá para cima, pessoal, é durante a ovulação. Né? Então, durante a ovulação, a produção de LH é tão grande que estimula a produção de testosterona e estrógeno. Agora, para produzir estrógeno, na sequência, tem que produzir primeiro testosterona. Aí a produção de testosterona é tão grande que ela vai para o cérebro. Isso faz com que a libido na mulher aumente muito durante a ovulação. Tá aí. Mas o que tem a ver isso aí com a área pré-ótica? É o seguinte, veja só. Quando o indivíduo está estressado, o hipotálamo estimula a hipófise a produzir um hormônio chamado hormônio estimulante do córtex adrenal. Esse aqui. Está aqui, ó. Aí esse hormônio vai até o córtex adrenal, estimula ela a produzir em grande quantidade cortisol e também esses hormônios masculinos aí. Durante o estresse, situação de estresse. Né? Então, produz uma grande quantidade de cortisol, mas também esses dois hormônios androgênicos aí. E olha só o perigo que se pode acontecer durante a gestação. Vamos imaginar, né, que houve a fecundação de um menino. O espermatozoide com o cromossomo Y se juntou com o óvulo X. Aí gerou um ovo que tem cromossomo sexual XY. É um menino. Aí, inicialmente, né, esse ovo, né, vai, depois de alguns dias, produzir a substância determinante o fator determinante testicular. Vai fazer com que a glândula primitiva se transforme em testículo. Né? E ela vai começar a produzir testosterona. Mas olha o problema. Vamos imaginar que nesse período a mulher começa a passar por uma situação de estresse bem grande. Ela está brigando com o marido, né? vai se separar, ou então ela tem alguém está doente com a doença séria, ou então ela está sozinha porque o homem fecundou e foi embora. Quer dizer, olha só que angústia para essa mulher.
com uma criança no abdômen, né, no útero, né, e aí com o risco de ter que de criar sozinha. Então, ela está numa situação de estresse tão grande, e essa situação de estresse vai fazer com que o hipotálamo estimule a hipófise a liberar uma grande quantidade de ACTH. E, por sua vez, vai para córtex, estimula a produzir cortisol e também os hormônios masculinos. Aí, olha só o problema. Para que a área preótica daquela criança cresça e fique com um caráter masculino, vai precisar que a testosterona entre lá. Mas olha o que está acontecendo. A mulher está numa situação de estresse bem grande. Então, ela vai produzir muitos hormônios do córtex adrenal androgênica. O que vai acontecer? Competição. Quanto maior a intensidade do estresse, maior vai ser a produção do androgênio. Isso vai fazer com que a competição dificulte ou impeça que a testosterona entre na área preótica. E se a testosterona não entrar na área preótica, pessoal, aquela área não vai crescer. Vai ficar pequenininha ou vai crescer um pouquinho. E se ela ficar pequenininha, pessoal, está definido, né? Mesmo que aquele indivíduo seja do sexo masculino, mas o hipotálamo dele, o cérebro dele é um cérebro feminino. Por quê? Porque a área preótica ficou pequenininha. Se a área preótica ficou pequenininha, pessoal, não tem jeito. Aquele indivíduo ali, quando nascer, vai começar a brincar como se fosse mulher mesmo, com brinquedos femininos. Ó. E quando chegar na adolescência, que definir mesmo a atração, ela vai querer fazer sexo com meninos, com indivíduos do sexo masculino. Por quê? Porque o cérebro dela, pessoal, é feminina. A área preótica é feminina, por causa disso, né? Por quê? Porque a testosterona que ele produziu, né, não pôde entrar pela competição com os hormônios da suprarrenal. Então, esse indivíduo aí está com a vida dele definida, né? Apesar de ele ser geneticamente, fenotipicamente homem, mas do ponto de vista do hipotálamo, do gênero, ele é uma mulher mesma. O cérebro dele é uma mulher mesma. Por isso que ele quer fazer sexo com homem. Vamos ver agora o contrário. O cromossoma X, o espermatozoide, né, que tem o cromossoma X, se juntou com o óvulo. Vai dar uma menina. Uma menina mesmo. Então, geneticamente, uma menina. Se geneticamente é uma menina, isso quer dizer que a gônada que vai se formar vai ser o ovário. E se não tem testosterona, provavelmente a área preótica vai ficar pequenininha. Mas olha o que está acontecendo. Essa mãe aí, pessoal, também está passando por uma situação de estresse. Estresse intenso mesmo. Aí o que vai acontecer? O hipotálamo vai estimular a hipófise vai produzir ACTH, e o ACTH vai estimular o córtex a produzir cortisol, mas também os hormônios masculinos. O que vai acontecer? Esses hormônios masculinos, mesmo não sendo muito potentes, mas eles masculinizam. E como não tem competição nenhuma, eles vão entrar no hipotálamo tranquilo. E se eles entrarem na área preótica, vão fazer com que aquela área, ao invés de ficar pequenininha, ela vá crescendo. E quando ela vai crescendo, se ela ficar grande, quando aquela menina nascer, apesar dela ser geneticamente mulher, apesar de ser fenotipicamente mulher, mas o cérebro dela é um cérebro de homem, é um cérebro masculino. Por quê? Porque a área preótica está grande. E então ela vai querer, nos primeiros anos de vida, brincar como se fosse um menino. E quando ela chegar na adolescência, o objeto da atração sexual dele vai ser uma mulher. Por quê? Porque o cérebro dela é um cérebro de homem, provocada por essa produção aí. Certo? Essa produção aí. Aí, veja só, a mulher produz testosterona, viu, pessoal, e hormônio masculino, não é só aí, não. Ela produz também, por exemplo, além da suprarrenal, testa adiposo também, ó. E o ovário também, mas a produção do ovário é exatamente durante a ovulação. Agora, olha só uma coisa interessante, viu, pessoal? O principal fator que pode gerar isso aí, gerando, né, uma produção de testosterona que pode afetar isso aí, ó, é o estresse. Mas olhem só outros fatores que podem também alterar isso aí. São situações que aumentam a produção de androgênio. Hiperplasia adrenal. A mulher, né, ou então a própria criança mesma, já pode ter uma hiperplasia adrenal.
que faz com que ela produza uma quantidade desse hormônio masculino. Doença trofoblástica, se a criança sobreviver. Cirrose. Quando o estrógeno ou a testosterona ela vai para o fígado, ela é metabolizada e ela pode transformar, inclusive, em testosterona. Então, uma mulher, por exemplo, que tenha cirrose e fica grávida, se for o caso, ela vai produzir uma grande quantidade de testosterona. Hipertireoidismo, ovários policísticos. Uma mulher que tem ovários policísticos, isso é um fator importante. Ela pode produzir uma quantidade muito grande de testosterona e pode fazer com que a criança dela, né, tenha essa competição aí, ó, que vai fazer. Principalmente com que as meninas, né, tenham uma alteração na formação da área preótica e se transformem em homossexuais. É um absurdo, por exemplo, uma mulher, né, grávida e fazer suplemento de testosterona. Uma mulher, por exemplo, que está na academia, tá fazendo... Às vezes acontece, né? Ela fica grávida e não saber. Ó. E nesses momentos iniciais é importantíssimo, ela está tomando suplemento para poder aumentar a massa muscular. Terrível, terrível. Né? Como também existem alguns cânceres de ovário que faz isso também. Aumenta a produção de testosterona e pode provocar essa alteração na área preótica aí. Olha só isso aqui também, viu? Alimentos que aumentam a produção de androgênios. Ó. Ostra, abacate, ovos, nozes, banana, feijão, brócolis, tá aí, ó. Né? E essa carne bovina e frango, isso aí, eu estou dizendo, isso aí é só aquelas que são produzidas, né, em alguns frigoríficos, assim, ó, que usam hormônios para promover o crescimento. Tem alguns locais que produzem, né, boi, que criam bois, por exemplo, ou frango, e usam hormônio para poder crescer mais rápido, aumentar a massa muscular. E é um perigo, né? Porque a mulher gestante tomando esses hormônios aí, ó, pode ter alterações também. Então é preciso ter muito cuidado durante a gestação, né? Procurar, né, se informar de qualquer fator que possa aumentar a produção de testosterona, né? Que essa testosterona, por exemplo, na verdade não é testosterona, pode ser androgênios, que é importante ver isso aí, ó. Né? Porque se for testosterona, se o sexo, o menino for, a criança for um homem, não tem problema nenhum, porque é mais testosterona. Mas se for androgênio que não tem a mesma potência da testosterona, isso vai criar problema, né? Vai impedir que a área preótica cresça na quantidade adequada, vai ficar pequenininha. Né? E se for um indivíduo do sexo feminino, aí é pior ainda, porque vai realmente masculinizar aquela área ali. Né? Então tá aí, ó, tá aí. São hormônios, né, que podem ser utilizados e pode fazer isso aí, ó, aumentar a área preótica. Então, o indivíduo, né, do sexo masculino, do sexo feminino, por exemplo, que receber testosterona durante esse período embrionário, ele vai aumentar essa área. E até também alguns derivados também, como esse aí também, que pode ser usado clinicamente. Já tem um? Para fechar, eu coloquei esse texto aí, viu, pessoal? Que é um texto que eu tirei do livro do Simon Levet. Né? Olha que coisa aí, né? É um indivíduo que ele é homossexual. Aí olha o que ele escreve, né? Que ele não sabe por que ele ficou com um comportamento assim errado. Aí ele pergunta, o que foi que aconteceu, que fez o meu cérebro se tornar homossexual? Né? O irmão dele é normal, assim, é heterossexual. O pai também. Por que aconteceu com ele? Né? E ele fica angustiado, querendo se comportar como uma criança normal. Né? E ele diz assim, ó, é errado ser homossexual. Por que ele diz errado? Porque esse é um comportamento, né, social que é comum, infelizmente, ainda. Né? Aí ele fica assim, ó, ele já tem certeza que ser gay é errado, mas ele não pode, né? Ele gostaria, né, de ter um comportamento certo. Né? E, infelizmente, para ele acha que é errado. Quer dizer, por quê? Porque ele não tem um comportamento que é o comum, que é o natural, né? Que é o comportamento heterossexual. Uma vez, sabe, eu estava conversando com uma amiga minha, e essa amiga minha, ela tem 2 filhos que são homossexuais. Aí, quando eu expliquei isso aí, um homem e uma mulher, né? Quando eu expliquei isso para ela, ela ficou assim triste, disse assim, ó, então a culpa é minha, né? Eu disse, não, a culpa não é sua, não, né? Provavelmente a culpa é do seu companheiro, né, que fez alguma coisa que deixou você passar por na gravidez por uma situação angustiante.
Então, ele que é o culpado, né? Você não. Você simplesmente é o resultado da situação dramática que você passou. Agora terminou tendo consequência. Aí, o que eu digo, né? Como a gente deve se comportar com um indivíduo que nasceu com esse hipotálamo diferente? Será que a gente deve negar? A gente deve rejeitar? Não, não. Eu me lembro, né, que teve uma época que as mulheres gestantes começaram a tomar talidomida, né, para aliviar dores, como analgésico. Uma droga fantástica. O que aconteceu? Muitas crianças nasceram com um problema que a gente chama de focomelia. Nasceram sem o braço. Aí, vejam só, a criança nasceu numa condição que não era natural. Nasceu sem o braço. Mas eu pergunto, a criança teve culpa de ser assim? A gente vai rejeitar aquela criança por ter nascido assim? De maneira nenhuma. A gente tem que acolher, que proteger aquela pessoa. Porque a pessoa é assim por uma determinação biológica. A mesma coisa eu digo com o indivíduo homossexual. Ele não escolheu nascer assim. Ele nasceu assim, ó, por alguma coisa que aconteceu durante a gravidez. Então, você tem que respeitar aquela pessoa. Respeitar aquela pessoa. Né? Tratar como um ser humano normal. Embora tenha nascido assim. Né? Aí eu vou dizer assim, será que a gente vai incentivar isso aí? Não. Não, né? A gente quer que os nossos filhos tenham uma vida menos dramática. Então, o que a gente puder fazer para que o nosso filho não nasça assim, a gente tem que fazer mesmo, né? Porque a vida do indivíduo homossexual, pessoal, mesmo em países desenvolvidos, que são mais receptivos, não é fácil, não. Não é fácil, não. Né? Existe uma pressão social muito grande. Então, a gente tem que respeitar e tratar com respeito aquele indivíduo. Por quê? Porque aquela condição dele é uma condição biológica e ele não tem culpa de maneira nenhuma de ter aquele comportamento. O cérebro dele ficou daquele jeito. Certinho? Beleza, era isso que eu queria falar sobre essa teoria, né? Essa hipótese, né? Teoria não, é uma coisa concreta mesmo, que explica a neurobiologia da identidade de gênero. Bom, muito obrigado, professor Euclides. Foi realmente uma aula muito rica, muito boa. É uma aula digna de um profissional experiente como o senhor é, né? Eu creio que todos foram muito bem contemplados, todos nós da diretoria gostamos muito da aula do senhor, e eu acredito também que o restante dos participantes também foram muito bem contemplados e gostaram bastante da aula. Nós recebemos algumas dúvidas, e eu vou ler aqui agora para o senhor. A primeira foi se a neurobiologia do gênero, ela fala alguma coisa sobre os bissexuais. Beleza, isso aí, veja só. Quando você ouve sobre o movimento, né, de proteção dos homossexuais, aí você vê uma super letrinha. LGTB+, uma coisa assim. Eu acho isso aí uma confusão. Não existe isso, não. O indivíduo ou é heterossexual ou é homossexual. Agora, por que existem variações? Por exemplo, se você pegar um homem homossexual, tem aquele homem homossexual que ele se veste como um homem mesmo, não tem trejeito nenhum, mas faz sexo com homem. Existe aquele homossexual, né, que tem um jeito assim feminino, mas não quer mudar de sexo, não. E existe aquele que quer mudar de sexo mesmo. Mas o que é que faz essa diferenciação? É o tamanho da área preótica. Né? Por exemplo, se um homem tem uma área preótica que diminui um pouquinho, ele vai ser homossexual. Mas aquele homossexual que não quer se transformar em mulher. Quanto menor essa área preótica, mais o comportamento feminino dele vai aparecer. Então, o indivíduo do sexo masculino, que tem uma área preótica bem pequena, ele não quer ficar naquele corpo, ele quer mudar de sexo mesmo, porque aquele corpo não é dele. Aí seria o transexual. Certo? Agora, o bissexual, ele surge em função da pressão social. Por exemplo, um homem homossexual, né? Ele não quer de maneira nenhuma que as pessoas saibam. Nenhuma. Né? Aí ele é obrigado a fazer sexo com mulher. E faz. E mesmo fazendo sexo com mulher, ele chega ao orgasmo.
Chegou ao orgasmo, né? Então não tem prazer, né? Mas o objetivo dele mesmo é fazer sexo com o homem. Mas como ele teve experiência com mulher e chegou ao orgasmo, então ele faz com os dois. Mas o cérebro dele é feminino, ele é homossexual. Tá? Agora, por ter experiência anterior, ele faz sexo com os dois. Aí seria o bissexual. Mas eu não coloco assim, não. Eu digo que ele é homossexual. Faz sexo com a mulher, mas é homossexual. Tá bom, professor. Acho que foi respondida a pergunta. Nós recebemos também outra pergunta. Se as pessoas trans que se identificam no outro gênero, elas teriam as mesmas alterações que as pessoas homossexuais, ou seriam as mesmas alterações? Aí é o extremo mesmo, né? Uma pessoa trans é justamente aquela pessoa em que a área preótica está exatamente com o tamanho do sexo oposto, ó, e totalmente diferente do sexo genético dele. Então, é um homem, por exemplo, que tem a área preótica bem pequena, ou então uma mulher que tem uma área preótica bem grande. Então, esse indivíduo aí, eles querem mudar de sexo mesmo, né? Porque para ele é uma aberração aquele corpo. Aí quer mudar mesmo. Tá? Então, depende do tamanho, né, que fique, né, essa área preótica aí. Tá bem, professor. Obrigado. Foram essas duas perguntas que nós recebemos. Nós também recebemos muitas perguntas sobre se a aula ela iria ficar disponibilizada em alguma plataforma. Ela vai ficar disponibilizada no YouTube, no Instagram da Liga. Nós iremos depois passar o link para vocês poderem acessar. E quero dizer que nós deixamos o link disponibilizado na bio também, para que vocês possam acessar e preencher o formulário, para que vocês possam gerar seus certificados. Mais uma vez, nós ficamos muito agradecidos pela presença de todos e desejamos uma boa noite para todos e fiquem atentos para as próximas novidades que irão surgir da Liga. Obrigado, professor. Beleza, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, professor.